Som? Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Hoje, como foi anunciado, nós estamos no primeiro dia de uma nova série de mensagens chamada Pior do que Demônio. Eu sei que é um nome inusitado, mas eu tenho certeza que Deus ele quer falar muito com a sua igreja e mostrar para nós o que é pior do que demônio, como comentávamos antes do culto, né? E o que isso pode nos ensinar. Vão ser 3 dias, começando hoje, nessas quartas-feiras, e espero que Deus possa nos ensinar muito através da sua palavra. Amém. Hoje vai ser um dia que vai ter muita Bíblia para a gente ler, então já fica com a sua Bíblia aberta e tente não fechar, porque você vai ter que abrir outra vez. Abra sua Bíblia inicialmente no livro de Atos, capítulo 17, versículo número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Quem encontrar diz amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como um bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Voltando no versículo 11, a palavra vai dizer: os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Somente até aqui. E algo que me chamou muita atenção, na primeira vez que eu ouvi, um pregador ele falava a respeito, ele pregava, né, estava expondo as Escrituras, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que ficou registrado no meu coração até hoje. Isso eu já ouvi há alguns anos, antes mesmo da pandemia, se eu não me engano. E ele disse que Jesus ele apontava muito mais para os falsos profetas e os falsos ensinos do que para os demônios. Ele dizia muito mais para o povo se preparar e vigiar contra os falsos profetas, contra os fariseus, contra as heresias, do que contra os demônios. Se você examinar as Escrituras, como a palavra está dizendo aqui, você vai ver poucas coisas de Jesus falando a respeito do diabo e dos demônios, principalmente de demônios. Mas ele vai falar muito, em quase todo o sermão, a respeito dos falsos profetas e dos falsos ensinos. Não só Jesus, mas toda a Escritura. Se você analisar desde o Antigo Testamento, Moisés ele disse para o povo para eles não se voltarem para os falsos profetas, porque eles seriam destruídos por causa disso. E nas cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles advertiram o povo de Deus contra os falsos profetas, e não contra os demônios, mas muito mais ênfase em os falsos profetas, os falsos mestres e os falsos ensinos. Por isso que o nome dessa série de mensagens, a qual eu quero tratar durante esses 3 dias, é Pior do que Demônio, porque os falsos profetas e os falsos ensinos são pior do que demônios, como a palavra de Deus afirma. E, bom, nós já ouvimos bastante a respeito dos falsos profetas e de como vencer os falsos profetas, de como evitar esse caminho errado. E uma das palavras que mais fala a respeito disso é Mateus capítulo 7, versículo 15. Se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta, logo nós iremos ler. Não foi à toa que Jesus ele alertou o povo, os discípulos e os seus seguidores a respeito dos falsos profetas e dos falsos ensinos. Logo no início do cristianismo, não demorou muito tempo da subida de Jesus aos céus para que as suas palavras já se começassem a cumprir. E os falsos profetas eles já eram presentes na igreja do primeiro século. Logo que Jesus subiu aos céus, os falsos profetas eles já começaram a ganhar vozes. E uma das correntes que mais
levantava falsos profetas, uma das coisas que mais atraía as pessoas aos ensinos dos falsos profetas nos primeiros séculos, até o século IV da era cristã, foram as questões a respeito da cristologia, ou seja, as questões a respeito da natureza de Jesus. Logo no início da fé, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam ensinando às igrejas o que era o cristianismo, surgiram muitos falsos profetas, logo no início. Muitos deles, eles não distorciam o evangelho por completo, mas eles tinham entendimentos errados a respeito da Escritura. E isso se manifestou muito mais a respeito da pessoa de Cristo. Nós vemos isso em várias correntes teológicas que surgiram no início. Algumas delas diziam a respeito de Deus e de Jesus, que a pessoa de Jesus, ele era de Deus, mas que ele não era o Filho de Deus encarnado. Outras diziam que Jesus ele era homem e Deus, mas que era algo diferente do que a Escritura apresenta. Essas correntes diziam que é como se Deus existisse dentro de um homem e que não fosse Deus no homem, mas que fosse algo diferente do homem que estivesse dentro do homem, como se fossem duas coisas diferentes da natureza de Cristo, e não fosse alguém 100% Deus e 100% homem, mas como se fosse 50% de cada natureza, o que era o ensino contrário das Escrituras. Outros diziam que Jesus era apenas um homem dotado de poderes da presença de Deus, mas que não se tratava do Filho de Deus. E tudo isso atingia a igreja e tiravam as pessoas da igreja do verdadeiro ensino apostólico até o século IV depois de Cristo. Isso levou 400 anos até que a igreja realmente solidificasse o seu entendimento sobre Jesus. E Jesus é o alicerce do Evangelho. Jesus é o foco principal da Bíblia. E se os falsos profetas, os falsos ensinos, durante 4 séculos, 400 anos, apontavam direções erradas a respeito da pessoa de Jesus, que é o centro do Evangelho, o que será que não aconteceu durante o restante dos séculos até hoje, o século XXI? O que mais não foi distorcido pelos falsos mestres, os falsos apóstolos, que Jesus ele já tinha advertido que eram pior do que os demônios, que ele já tinha advertido mais contra esses ensinos do que contra os próprios demônios. E é sobre isso que se trata essa série de mensagens. Então vamos ler o texto lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. A palavra de Deus vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Há algum tempo, esse texto foi tratado na nossa igreja, em uma das pregações, se eu não me engano, e meu pai ele falou a respeito dos falsos profetas e de que a palavra está dizendo, de que a forma de nós identificarmos os falsos profetas, esses que são tão famosos, que Jesus ele falava tanto, é conhecendo os seus frutos, conhecendo aquilo que ele faz, aquilo que ele produz. E quando eu cheguei em casa, no dia que meu pai me trouxe essa palavra, eu perguntei para ele, eu falei assim com ele: pai, mas Jesus ele estava falando a respeito das obras dos falsos profetas, que a gente conhece eles não só pelo que eles falam, mas pelo que eles fazem, pelos frutos. A gente conhece a árvore, é o que a palavra está dizendo. E eu fiquei pensando, mas e quando a gente não conhece bem esse falso profeta? E quando a gente não tem essa proximidade? Porque infelizmente a gente não vive tão perto uns dos outros como a igreja fazia no primeiro século, que todo mundo morava junto e era todo mundo perto. A gente não tem muitas vezes essa intimidade com todos os irmãos. A gente não sabe como é na casa de cada um. E, por exemplo, se a gente for numa igreja longe e a gente ouvir alguém pregando a palavra, a gente não vai ter a oportunidade de
ficar um dia na casa dele para ver as suas obras, para ver os seus frutos como que são. A gente não vai poder ver as suas atitudes para a gente averiguar se realmente aquilo que ele falou está certo ou errado. Então, muitas vezes, se vier um pregador de fora da nossa igreja, a gente não vai ter a oportunidade de provar os seus frutos. A gente só vai ver o seu discurso e não o que ele faz, que é o que Jesus aponta aqui. E muitas vezes, na nossa própria igreja, a gente conhece o que nós falamos, mas os frutos só podem ser vistos de perto. E nem todos nós temos tanta intimidade assim para conhecer o proceder de cada um com os seus familiares na sua casa, como que são os seus frutos. A gente conhece muito mais os nossos discursos do que as nossas atitudes. É muito fácil eu fingir ser um cristão aqui na frente e pregar um evangelho que eu não vivo. E assim, talvez eu seja um falso profeta e você não sabe. E muitas vezes nós caímos no erro de ficar só nesse versículo que Jesus ele aponta sobre os falsos profetas e não entender o que mais a Escritura diz sobre como averiguar os falsos profetas, sobre como entender se eles são falsos profetas ou não. E algo que a Escritura nos dá de alicerce para nós sabermos se o que alguém fala é de Deus ou não é simplesmente os seus frutos também. Isso é algo que a passagem que nós lemos diz. Nós conheceremos a árvore pelos seus frutos, conheceremos os profetas pelo que eles fazem, e não pelo que eles falam. Mas, muitas vezes a gente não sabe o que eles fazem. No seu particular, a gente não pode provar dos seus frutos, como eu falei. E o único teste, talvez, que sobra, é o teste das Escrituras. Se você voltar lá comigo, eu falei que você ia mexer bastante na sua Bíblia hoje, Atos capítulo 17, versículo 11, que nós lemos no início, a palavra de Deus vai dizer: os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Então aqui nós vemos a forma de descobrir se o que alguém diz é de Deus ou não é. É examinando de acordo com a Escritura. Nós não podemos, talvez, passar uma semana na casa de alguém que prega para a gente ver os frutos dela. Mas a gente pode passar toda semana, em toda a vida, em todos os anos da nossa vida, com a palavra de Deus. E assim nós podemos examinar se aquele ensino, se aquela palavra, se aquela profecia, se aquele reteté, se aquele o que for, está de acordo com a Bíblia. Foram isso que os irmãos da cidade de Bereia fizeram com os ensinos de Paulo. Gente, a gente está falando de Paulo. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, estava pregando o Evangelho e ele chegou na cidade de Bereia. E aqueles irmãos submeteram Paulo ao teste das Escrituras. Não se tratava dos pregadores de hoje em dia, que pregam uma graça barata, que pregam outros evangelhos, como a palavra de Deus já dizia, que pregam um evangelho completamente distante da cruz de Cristo, que a gente nem precisa ser crente de verdade. Só um frequentador de escola bíblica dominical já consegue identificar que está fora do evangelho. Mas aqui a palavra de Deus estava falando de Paulo, sabe? Aquele cara que escreveu mais de 70% do Novo Testamento. Depois que eu decorei isso, eu vou falar em toda vez que eu lembrar de Paulo, eu vou falar isso. Era alguém que tinha escrito as Escrituras. E talvez não ainda, porque ele estava pregando o Evangelho, né? Ele ainda não tinha escrito cartas como 1 e 2 Timóteo, que foi perto da sua morte. Mas Paulo ele foi autor de livros que estão dentro da Escritura. E os irmãos de Bereia conferiram o que Paulo estava pregando com as Escrituras, o que Paulo estava pregando. Então, nós vemos, de acordo com as Escrituras, que todos os profetas, todos os pregadores, todos os apóstolos, todos aqueles que nos falam do Evangelho, precisam ser averiguados de acordo com a Escritura. Volto a dizer, nós não podemos conhecer muitas vezes, né? Não é que eu descarto essa palavra, não, de forma alguma, essa palavra de Mateus 7,15, a respeito dos frutos, mas nem sempre teremos essa oportunidade. Então a forma talvez mais geral de examinarmos os falsos profetas, para ver se eles são falsos ou não, é seguindo a Escritura, é conferindo se aquilo que ele está falando está de acordo com a Escritura, assim como os irmãos de Bereia fizeram com as palavras de Paulo. Amém? Amém. E por que isso é tão importante?
quando caiu a minha ficha disso aqui, eu fiquei abismado. Só para você ter uma ideia, Jesus, eu creio que vem de Deus essa palavra, porque é algo muito difícil de ser falado nos dias de hoje, ainda mais numa igreja que não tem tanta relevância assim na sociedade, numa igreja que ainda não tem tantos seguidores, sabe? Mas eu creio que foi Deus que colocou essa semente no meu coração, e eu venho pensando nisso há mais ou menos um ano. Eu venho pensando nessa palavra, eu venho pensando a respeito dos falsos profetas e do quanto que, por falta de conhecimento, o povo de Deus perece, como está escrito lá em Oséias. E agora eu vou te provar de uma forma muito incontestável por que é tão importante que nós venhamos fazer essa análise com o que nós ouvimos, se está de acordo com a palavra de Deus. Eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir durante essa série de mensagens, e espero que durante todas essas 3 semanas o seu cérebro comece a funcionar mais para Jesus. O nosso problema como igreja é que muitas vezes nós abrimos muito o nosso coração para Jesus, o que é bom, mas a nossa mente continua fechada, igual quando a gente estava no pecado. E se tem um povo no global que é um pouco ignorante, se posso dizer assim, é o povo brasileiro. O povo brasileiro, ele não foi ensinado a estudar, ele não foi ensinado a valorizar o conhecimento. O povo brasileiro não gosta da escola e tem todos os motivos para isso. E nós vivemos uma cultura de emburrecimento. Nós não somos uma etnia considerada muito inteligente diante das outras nações. E se você comparar os dados que existem mundiais a respeito da educação, você vai ver que o Brasil está nos piores lugares desses rankings, porque o Brasil não é um bom lugar de educação. E não quero entrar muito nisso agora, talvez eu entre em outros dias dessa série de mensagens para me aprofundar mais sobre isso, mas o brasileiro e a igreja cristã brasileira não é uma igreja que está muito acostumada com a palavra de Deus, não é uma igreja que está muito acostumada a examinar as escrituras. E eu vou te mostrar o porquê que isso é tão perigoso, porquê que é tão fácil a gente escutar aqui e não averiguar as escrituras, e porquê que isso é tão perigoso, a ponto de matar a igreja de Jesus, ao ponto de matar a sua fé e de transformar a igreja de Jesus em qualquer coisa que não seja a igreja de Jesus. Eu já te adianto uma coisa que talvez não vai favorecer muito o nosso ego, mas se você é cristão, ou se você se diz cristão e não lê a Bíblia, você não é cristão. Se você não abre sua Bíblia em casa e traz só aqui na igreja e lê Malemar, alguma coisa assim, você está fazendo tudo, menos conhecendo Jesus. Você está fazendo tudo, menos vivendo o Evangelho. Não existe cristão que não conhece a Bíblia. Não existe cristão que não tem relacionamento com a Bíblia diário. Não existe cristão que fica só em ouvir pregação, sabe? Não existe cristão que fica só em movimentos, em palavras e não se aprofunda na palavra verdadeira. Jesus. E chega de enrolação, eu vou te explicar o porquê de forma contundente e clara, para que nós saiamos daqui mudando de atitude. E lá em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim, muito conhecido esse versículo, e muitas vezes nós não vivemos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o versículo 45, se você não conseguir ler comigo agora, eu espero ler esses versículos durante todos os dias que eu estarei ministrando, mas a palavra vai dizer, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. E muitas vezes é isso que tem acontecido nas nossas igrejas. Mas deixa eu verificar aqui o meu esboço. Certo. Cheguei no ponto que eu queria. Eu quero te mostrar o porquê que é tão perigoso a falta de relacionamento do cristão com as escrituras e essa ênfase tão grande apenas nas pregações, apenas em nós ouvirmos e não verificarmos, como os irmãos de Bereia faziam, com o próprio apóstolo Paulo, outra vez o reforço. E eu quero dar alguns exemplos, vários exemplos na verdade, não apenas um ou dois, mas vários exemplos de passagens da Bíblia, ou que nem estão na Bíblia, versículos que nem existem, que a gente conhece, que a gente cita, que a gente fala, que até mesmo o cristão
desconvertido, cristão desviado aí fora, sabe e cita errado, e conhece errado, e interpreta errado, e muitas vezes isso pode conduzir ele para o inferno. E a gente está falando das escrituras, a gente está falando de versículos que existem, e alguns outros que realmente não existem. Mas eu quero te mostrar o porquê é tão perigoso a gente não conhecer as escrituras, e ficar apenas no que a gente ouve. E isso é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Eu vou mostrar isso de uma forma mais prática e você vai entender. Eu vou te dar vários exemplos de passagens que nós entendemos errado. Começando por uma que na verdade nem existe, nem está escrito na Bíblia, e a gente trata como se existisse. Eu sei que você vai ficar meio escandalizado agora, mas vamos lá, é necessário. A primeira coisa que não está na Bíblia e que a gente fala dizendo que está na Bíblia, escrito em algum lugar, você só nunca vai conseguir citar o livro que está escrito, nem o versículo, porque não está escrito. Mas se você examinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar o versículo que diz: a palavra de Deus se renova a cada dia. E agora, eu vou ser martirizado pelos olhares, e se tivesse pedras aqui e a gente tivesse no Antigo Testamento, eu seria apedrejado. Porque como assim, Henrique? Como que a palavra de Deus se renova a cada dia? Não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia, gente. Se você procurar isso, se você encontrar, eu vou retirar o que eu disse, eu vou nunca mais prego aqui na igreja. Mas eu tenho certeza que você não vai encontrar. Pelo menos não na Bíblia. Na Bíblia que você está trazendo para a igreja, sabe? É uma Bíblia cristã, sem livros católicos, apócrifos, mas a Bíblia é inspirada por Deus. Não tem essa frase. O que a palavra de Deus diz lá no livro de Lamentações é que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Mas muitas vezes a gente distorce e espreme a palavra de Deus até sair algo que a gente quer, algo que não está na Bíblia, mas a gente quer entender, a gente quer falar, enfim. O erro não está nas Escrituras, porque de fato na Bíblia está escrito que são as misericórdias de Deus que se renovam a cada dia. E eu tenho certeza que se você lesse esse versículo, você não interpretaria que a palavra de Deus se renova a cada dia. Muitas vezes essas interpretações vêm dos pregadores, não vêm das Escrituras. Se você ficar só em casa, sem vir na igreja, não estou incentivando isso, porque isso é antibíblico também e também é uma heresia. Mas se você ficar só em casa e ler a Bíblia inteira, provavelmente você não vai ter interpretações erradas como estão no meio gospel, igual as que eu vou citar aqui. Muitas vezes elas vêm, na verdade todas as vezes, provavelmente, elas vêm do que nós escutamos e não do que está escrito. E esse é o exemplo disso. Não estou dizendo que a palavra de Deus não se renova a cada dia. De fato, eu posso pregar esse texto de Lamentações, das misericórdias que se renovam a cada dia, pregar ele hoje, pregar ele amanhã, pregar ele depois de amanhã, e daqui 10 dias pregar de novo, e fazer uma campanha de 21 dias pregando o mesmo versículo, que todos os dias eu vou pregar uma coisa nova, dentro do mesmo texto. Se você ler o mesmo texto na sua casa todos os dias, você pode sim ter uma interpretação diferente, porque a palavra de Deus, eu creio que ela se renova a cada dia, que a cada dia ela é nova, que ela nunca se torna obsoleta, ela nunca se torna antiga. Pelo contrário, a palavra de Deus é tão real nos dias de hoje, que Jesus estava dando sinais dos falsos profetas há 2000 anos atrás, e hoje, até hoje, está se cumprindo, no dia de hoje, exatamente hoje. Tenho certeza que tem algum falso profeta pregando alguma coisa enquanto eu estou pregando aqui para vocês também. E quem garante que eu não sou um falso profeta que estou falando aqui? Eu estou com o microfone, eu estou falando e vocês estão verificando com a Escritura, como eu falei para vocês, abrirem a Bíblia e verificando. Mas se vocês não se aprofundarem, talvez vocês não percebam alguma heresia que eu esteja falando. E talvez alguma heresia já tenha sido pregada nesse culto. E eu vou te mostrar contundentemente que sim, mas você verá o porquê. Segurar mais aqui? Tudo bem. E voltando nesse versículo, eu creio que a palavra de Deus sim é nova todos os dias. Mas é um equívoco gigante da nossa parte dizer que isso está escrito na Bíblia. Porque não está. Amém? Amém. Segundo equívoco e versículo que nós entendemos errado, agora é um versículo que realmente existe. O erro está na nossa interpretação mesmo.
Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Abra aí se você quiser. Tem uma frase que eu acredito que todo cristão já ouviu na vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Eu posso carro, eu posso ter riqueza, Deus vai me dar o que Ele quiser, e o que eu quiser também Ele vai me dar, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Se é Deus que me fortalece, não vai ter nada que vai me enfraquecer, não vai ter nada, nenhuma fraqueza, nenhuma tristeza, vai ser só triunfalismo e bênção, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ter um carro do ano, porque Jesus vai me dar, porque Jesus é poderoso e rico, e é Ele que me fortalece. Eu posso ter uma mansão, porque Jesus vai me dar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Foi isso que foi pregado a muitos de nós, eu tenho certeza que não foi só eu. Mesmo antes de conhecer vocês e nos unirmos nessa igreja, em qualquer igreja que você deve ter ido, frequentado, antes de vir para cá, provavelmente você deve ter ouvido isso, ou mesmo na sua casa. Mas o que a palavra de Deus diz não é exatamente isso. Filipenses capítulo 4, versículo 12, apenas um versículo antes do versículo principal, que é aclamado pelos pregadores por aí, você vai entender do que Paulo estava falando nesse texto. Vai dizer assim, Filipenses 4, versículo 12, só para ficar bem registrado que está escrito, mas que não é essa interpretação desmiolada, pregada por aí, que a palavra de Deus está dizendo. Sei bem o que é passar necessidade. Já começa muito bem, né? Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção, né? Vamos começar a declarar esse versículo, porque não está dizendo que Jesus pode nos dar um carro, está dizendo que a gente pode ser cristão mesmo sem carro. Não está dizendo que a gente vai comer McDonald's todos os dias, ou, não sei, vai comer petit gâteau, vai comer essas comidas mais... As irmãs estão de jejum, né? Vou parar de tentar. Não quer dizer que a gente vai poder comer um hambúrguer vegano de R$40 todos os dias, mas está dizendo que a gente pode passar fome, e que mesmo assim estaremos fortes, nós poderemos passar por tudo isso naquele que nos fortalece. Não é exatamente esse versículo, mas existe um outro versículo nas cartas de Paulo. Se você puder conferir quando você chegar na sua casa, vai ser muito bom, é por isso que eu estou pregando aqui agora, que vai falar sobre todas as perseguições que Paulo sofreu. Se eu não me engano, foram 4 vezes que ele foi açoitado pelos judeus, sofreu 39 chicotadas em cada uma dessas vezes. Ele foi perseguido, ele passou fome, sofreu nudez, ele passou sede, ele foi privado de muitos privilégios. E ele podia passar por tudo isso porque Deus o fortalecia. E é sobre isso que Paulo estava falando nesse texto. Não é de bênção, de prosperidade, de triunfar sobre as circunstâncias e que não vai ter tristeza, não vai ter sofrimento, porque tudo posso naquele que o fortalece. Está falando o contrário. Nós podemos passar por todas as privações. Nós podemos ser pobres, nós podemos ficar nus. Não estou incentivando ninguém a ficar nu, estou falando para alguém te forçar a ficar nu, como forçaram Jesus quando ele foi crucificado. Outra coisa que a gente também não sabe, Jesus ele foi crucificado seminu. E voltando aqui, não quer dizer que a gente vai ter toda a fartura, quer dizer que a gente pode passar por toda a escassez, e mesmo assim, tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Já são 2 versículos que você já está... Quer dizer, um não é versículo de verdade, né? Mas 2 passagens bíblicas que você já está entendendo melhor. Agora, o que eu mais gosto, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está escrito na palavra de Deus? Ou não, gente? Não, pode falar. Minha mãe falou que não, mas vai saber se ela não é uma falsa profeta. Está escrito ou não, gente? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu quero que você me responda para você ver que você não sabe. E muitas vezes confronta o nosso orgulho. Mas é verdade, nós precisamos ser libertos da nossa ignorância para ser libertos pelo conhecimento da verdade. João capítulo 10, versículo 10, a palavra vai dizer, um dos versículos mais conhecidos e mais mal interpretados da Bíblia inteira: o ladrão
não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Se você analisar o contexto do texto, se você ler o capítulo 10 de João inteiro, que não é um sacrifício grande, é um negócio que você faz em 5 minutos, você vai ver que não está falando do diabo. Em nenhum momento a palavra diabo ou a pessoa do diabo é citada nesse texto. Está falando a respeito de Jesus, o bom pastor, está falando a respeito do ladrão, que eram aqueles que vieram antes de Jesus, então não está falando do diabo, está falando dos que não entram pela porta do curral das ovelhas, aqueles que não seguem o caminho de Jesus, porque Jesus, sendo o bom pastor, entra pela porta. Aqueles que não entram pela porta são esses ladrões, são aqueles que não seguem o caminho de Jesus. Esse é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Não quer dizer que o diabo não rouba, não mata, não destrói, ele também faz isso. Mas não tem nada a ver com o que Jesus estava falando aqui. Jesus, nesse versículo, ele estava falando dele como bom pastor. Ele estava mostrando para os judeus que aquele bom pastor lá do Salmo 23, aquele Deus que trata a gente como ovelha, aquele que é o bom pastor, era Jesus. Ele estava mostrando para os judeus que não criam que Jesus era Deus. Eita, somos, está tudo certo. Ele estava mostrando para os judeus que não criam que Jesus era Deus, que ele era Deus sim. Aquele pastor do Antigo Testamento, ele estava materializado em Jesus. Era Jesus o bom pastor. Só um teste. Amém. Jesus era o bom pastor. Ele não era o ladrão, aqueles que não entram pela porta do curral. Ele também não era os mercenários, que era outro personagem que Jesus estava apresentando. E ele não era as ovelhas, ele era o bom pastor. Nesse texto tem 4 personagens e nenhuma delas é o diabo. E a gente se limita a achar que Jesus estava falando que o diabo veio para matar, roubar e destruir, como se fosse um alerta para o diabo. Mas era um alerta justamente para o que eu vou pregar hoje: os falsos profetas, aqueles que se infiltram no curral das ovelhas, mas que não estão interessados no bem das ovelhas. Está interessado em matar, roubar e destruir, em extorquir o povo de Deus, o que é algo que você provavelmente já deve ter atribuído a alguma igreja que você conhece agora, em roubar a lã das ovelhas, em se aproveitar das ovelhas, não se interessa na vida das ovelhas. Esse ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E aqui estava falando dos falsos profetas, não do diabo, o que mostra outra vez que os falsos profetas são piores do que demônios. Amém? Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Agora, outro versículo também, que já é uma mistura do primeiro com o segundo, porque está escrito na Bíblia, mas também tem coisas acrescentadas que não está na Bíblia. João capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus vai dizer: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. Agora fecha a sua Bíblia rapidinho, ou pelo menos mantenha ela aberta, mas olha para cá. E o que a Bíblia diz na sequência? Eu venci o mundo, vós também vencereis. Não está escrito isso, gente. O que o texto diz, o que o texto continua dizendo é isso: mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. E nada, acabou por aí, tem um ponto final. Não tem e vós também vencereis. Está falando que Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, Jesus já venceu o mundo. Por que nós também venceremos se nós já estamos em Jesus? Então isso é outra coisa que também não está na Bíblia. Esse vós também vencereis é a invenção humana, mas a gente leva como se tivesse escrito na Bíblia, gente. E a palavra de Deus é inerrante. Mas a partir do momento que a gente coloca o erro na Bíblia, não é mais a Bíblia, não é mais a palavra de Deus, mas se torna a palavra do homem. Agora, um outro que eu gosto pra caramba também, porque é muito comum: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Esse é um versículo muito consolador para as igrejas vazias, não é, gente? Quando está só você, seu pai, sua mãe na igreja, Deus está presente aqui porque 2 ou 3 ou mais estão reunidos em meu nome. Então Jesus está aqui. Isso está errado, gente. Não é isso que a Bíblia está falando. Está falando
para consolar as igrejas pequenas ou simplesmente para mostrar que Jesus não está nas grandes multidões. De fato, Jesus ele está onde 2 ou 3 estão reunidos, mesmo sendo poucos, mas mesmo que seja um reunido consigo mesmo, Jesus está presente. E mesmo que não tenha ninguém, Jesus está presente porque Ele é onipresente. Então, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus não é uma dança da chuva para Deus aparecer. Vou chamar a Karina, vou chamar o Leandro e bum, Deus aparece. Não é isso, gente. E esse é o ensino mais distorcido e mais comum que tem nas igrejas. O contexto do versículo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, vai dizer o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Já está vendo que não tem nada a ver com o que é falado por aí. Mas continua, versículo 16. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. E o versículo 20, a igreja do bolo, né? Só que não. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse versículo não estava falando de como invocar Jesus. Estava falando um ensino tão precioso, gente, que quando aquele irmão da igreja está rebelde, está no pecado, e ele não quer se convencer disso, e a gente fala para ele, e ele não atende, ele não entende que ele está no erro, para a gente chamar 2 irmãos para servir de testemunha, como está escrito desde o Antigo Testamento, para que aquela pessoa então entenda que não é só o pensamento de uma pessoa, mas que vem de mais pessoas o consentimento de que aquela pessoa está no erro. E a palavra de Deus continua dizendo: se pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas ou mais, aquela pessoa não se convencer do erro, comunique à igreja. E se o irmão continuar no erro, se ele continuar no pecado e na rebeldia, então, depois de tantas admoestações, depois de tanto aconselhamento, devemos considerar aquele irmão como pagão, como descrente. Não quer dizer que a gente vai deixar de amar aquele irmão, mas que aquele irmão já se excluiu da igreja, ele não é mais um irmão. Aí a gente vem no versículo 20, porquanto se 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou presente. Então Deus está presente nesse culto. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Está falando que se nós nos reunirmos como igreja e se nós analisarmos o caso dos irmãos que estão em pecado, se nós mostrarmos para ele, de acordo com a Bíblia, que ele está errado, Deus está presente ali, não só na palavra de um, mas no testemunho de toda a igreja. Entenderam o que quer dizer esse versículo? Não está dizendo que Deus está presente aqui simplesmente ou na sua casa quando você faz um culto domiciliar com poucas pessoas. Está dizendo para a gente aconselhar os nossos irmãos que estão desviados da fé. E que nisso Jesus estará presente. Não será a palavra do homem na correção, mas a própria palavra de Deus. Amém? Agora, para avançar essa parte, tem outras coisas entendidas erradas, mas que não são necessariamente versículos bíblicos, como por exemplo, que a oração tem poder. Vem aqui você que está doente, que eu vou fazer uma oração poderosa, Jesus vai te libertar dessa doença. Gente, o poder não está na oração, porque se a gente orar a qualquer outro Deus, não vai acontecer. O poder está na fé, e o poder está em Deus que realiza, que cumpre aquela oração. Está em Deus que realiza o milagre. O poder não está na oração, e também não está na fé, porque se a gente tiver uma fé errada, a gente vai para o inferno do mesmo jeito. O poder está em Jesus, de modo que se a nossa fé e a nossa oração for a Jesus, o poder de Jesus pode curar aquela pessoa, e não o poder da oração. Porque, gente, a oração é igual um telefone, não existe um telefone poderoso que vai fazer com que Deus atenda ao nosso pedido. A oração é apenas um meio, o poder está em Deus. Um outro entendimento errado que a gente vê nas igrejas tradicionais entre aspas, né, porque não é tradicionalmente bíblica, mas é que a santificação significa não pecar.
Se você é santo, se você é santificado, significa que você não peca. Então ninguém de nós é santo. A santificação envolve muito mais no sentido de separação, de mudança, sabe, de costume, e não de não ter pecado, mas é muito mais no sentido de se separar do mundo e daquilo que é pecaminoso. E outra coisa que eu ouvi esses dias, que também é um ensino errado, que as pessoas dizem, e não é o que a palavra de Deus diz, é que o cantor, o ministro de louvor, aquele que louva a Deus, é levita. Não é bonito falar que aquele que canta, que ministra o louvor, que leva a igreja de adoração é o levita? Mas não é assim não, gente. No Antigo Testamento, onde existiam os levitas, o levita era como se fosse o faz-tudo da igreja. O levita era o cooperador, digamos assim. Era aquele que preparava o sacrifício, era aquele que limpava o altar, era aquele que fazia todos os ofícios do tabernáculo. Era aquele que metia a mão na massa. E ele era tão ocupado que eu imagino que só quando sobrasse um tempo que ele pegava lá o violão ou a harpa e saía cantando alguma coisa. Porque não era esse o exemplo de levita bíblico. Se você quer ser um levita nos dias de hoje, não significa pegar o microfone e sair cantando. Se você quiser lavar o banheiro da igreja, por exemplo, é uma ação de levita. E muitas vezes a gente interpreta tudo isso errado. É ou não é? Por isso é importante que nós voltemos às Escrituras. Porque nada desses ensinos errados está escrito nas Escrituras. Não é o que a palavra de Deus está dizendo, gente. É o que os homens estão dizendo. E a gente cai nessas falsas armadilhas e nessas doutrinas erradas. Então, já ouvi aqui. Eu sei que não vai dar tempo hoje de eu me aprofundar em muitas outras coisas que estão erradas e que é pregado nas igrejas. Como a palavra de Deus diz em Mateus, os falsos profetas, eles vêm de dentro da igreja. Eles são lobos com peles de cordeiro, eles estão no meio das ovelhas. São como ladrão que estão no meio do curral. Essas coisas vêm de dentro e a gente trata como se viesse de fora, como se estivesse distante de nós. Mas o propósito dessa série de mensagens é que a gente comece a se fundamentar nas Escrituras. A solução para a gente identificar um falso profeta, um falso ensino, não é escutando o que ele diz e aprovando e dizendo glória a Deus, xaramanaias. Não é isso, gente. É conferindo se está escrito na Bíblia. É conferindo se o ensino está de acordo com os ensinos dos apóstolos, os ensinos do Antigo Testamento, de Jesus. Porque senão a gente não está vivendo o Evangelho. E qualquer coisa que não for o Evangelho não transforma, não salva, leva as pessoas para o inferno. E muitas pessoas estão indo para o inferno no nome de Jesus, sendo influenciadas por pregações que não estão na palavra de Deus, na palavra de Jesus. E diante disso, que nós devemos averiguar as palavras que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos diante da palavra de Deus. E nós devemos fazer como os irmãos de Bereia e conferir se o ensino está de acordo com as Escrituras. Só assim a gente vai realmente ter uma fé verdadeira. Só assim a gente vai ser salvo pela fé e não pelo que a gente ouve, porque a nossa fé tem que ser fundamentada na Bíblia, gente, nas Escrituras, e não nos discursos que nós ouvimos, não nos versículos que nós conhecemos errados, como 2 ou 3 reunidos, aqui Deus está presente. Não é nisso, gente, mas é no Evangelho, e o Evangelho está escrito nas Escrituras. Então, o propósito dessa série de mensagens é essa. Eu gostaria de ler somente um versículo para a gente encerrar. Eu creio que eu vou ter mais tempo nas próximas semanas para falar a respeito do que mais está escrito na palavra de Deus a respeito disso. Isso é só a ponta do iceberg, gente. Esses versículos entendidos errados é só um fio de cabelo. Tem muita mais coisa que a gente interpreta errado, que a gente se distancia de Jesus achando que está se aproximando dele. Mas vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra vai dizer, é um versículo muito conhecido e muito ignorado também. A palavra de Deus vai dizer: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Gente, não existe outra alicerce para a nossa fé. Não existe outro fundamento, sabe, outra coisa que a gente pode pegar e falar que é o Evangelho, senão as Escrituras, gente. A Bíblia, Deus nos deu como palavra de Deus. E se estiver fora da Bíblia, está fora de Cristo, gente.
Porque Cristo é a palavra de Deus. No início era a palavra, e a palavra se fez carne. A palavra é Jesus. Então, que Deus possa nos fazer aprender a conferir os ensinamentos que nós estudamos na palavra de Deus, para ver se de fato é a mesma fé que Jesus anunciou, a mesma fé que os discípulos e os apóstolos pregavam, e se não é crendice dos nossos dias atuais, e se não é crendice nossa, coisas que não tem nada a ver com a Escritura, como eu falei para vocês, e a gente crê, e a gente leva para a nossa vida como se fosse o Evangelho, porque nada disso liberta e salva. E conhecereis a verdade é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Eu estou mexendo aqui no celular, mas representa a Bíblia, tá, gente? Eu tenho a Bíblia baixada aqui, representa a Escritura. Esse é o foco das 7 mensagens, amém? Não vai distorcer falando que eu estou falando do celular, é a Bíblia, amém? Então, ao sair desse culto, ao longo das próximas mensagens e cultos que a gente participar, que a gente venha escutar conferindo com a palavra de Deus, gente. Senão a gente não vai ser salvo. Senão a gente não vai conhecer a fé verdadeira. Porque é a fé que a Escritura mostra. E os homens são falhos em mostrar a verdade. Nós temos a mentira na nossa natureza. Talvez você tenha ouvido algumas dessas distorções. Não foi no mundo, mas foi na igreja. Foi nesse culto. Por isso que é importante a gente verificar nas Escrituras. Amém? Assim nós teremos uma fé sólida. E pela fé nós seremos salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Então não deixe de vir na quarta-feira que vem. Porque eu creio que Jesus ele vai falar com você através das Escrituras. Não através de revelações, não através de profecias. Isso também é Bíblia. Mas tem muitas distorções em tudo isso. E é sobre isso que eu quero falar na semana que vem. Então venha, por gentileza, para que sua alma seja edificada. Tá bom? Então, louvado seja Deus por isso, que Jesus seja quem fundamente a nossa fé nele mesmo, e não nas distorções doutrinárias que nós ouvimos. Amém? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Salve ao Senhor.